Pessoal, o objetivo deste vídeo aqui é desmascarar de vez o pessoal da extrema esquerda que está tentando aí a todo tempo colocar a culpa do roubo dos velhinhos aposentados no presidente Bolsonaro. Eles estão o tempo inteirinho na internet, você vê inclusive a ajuda da grande mídia a esse pessoal, dizendo aí que o presidente Bolsonaro que não tomou providências lá no governo dele, lá em 2019, quando começou a roubalheira no INSS, e se o presidente Bolsonaro tivesse tomado providências lá, não tinha chegado nesse nível. Então começou no presidente Bolsonaro, no governo do presidente Bolsonaro, e o Lula está combatendo a quadrilha. O Lula está combatendo a quadrilha, né? Então o Lula nunca tem culpa de nada, a culpa sempre é dos outros. Mas foi assim no Mensalão, no Petrolão, ele nunca teve culpa de nada. Ele nunca sabia de nada também, né? Então nós vamos falar aqui sobre isso, vou mostrar inclusive algumas figurinhas carimbadas aí que foram contra uma medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro apresentou na época, logo no início do governo dele, combater as fraudes no INSS. E vou mostrar algumas figurinhas carimbadas aí que foram contrárias a essa medida. Fique até o final do vídeo que você vai ficar totalmente esclarecido a respeito deste assunto e o pessoal da extrema esquerda vai ser totalmente desmascarado com os dados que eu vou trazer aqui. Peço a vocês, antes da gente começar aqui, que observe se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, dê essa força pro canal. Nós estamos chegando quase a 30 mil inscritos, me ajude a chegar aos 30 mil. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu posto aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Vou começar aqui, pessoal, mostrando esta nota aqui do Carlos Lupe. Carlos Lupe era o ministro da Previdência Social no governo Lula. É ele que estava aí sendo pressionado principalmente pela grande mídia. A Globo estava pressionando bastante o Carlos Lupe para ele pedir para sair, para evitar que o escândalo atinja o Lula, né? Porque a Globo quer proteger o Lula não sabia de nada, quem sabia de tudo aí e estava prevaricando era o Lupe. E aí, depois de tanta pressão, vem aqui o Carlos Lupe e entrego na tarde desta sexta-feira a função de ministro da Previdência Social ao presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade. Ele faz uma nota aqui grande, aqui, se você quiser dar pausa e ler, você vai ver aí que o Carlos Lupe, então, entregou o cargo de ministro ao Lula. Na verdade, ele foi demitido, né? Mas aí, para não ficar muito feio, só que aí, quem que assumiu o cargo? Quem assumiu o cargo do Lupe foi o secretário executivo do próprio Lupe, ou seja, o segundo homem abaixo dele ali, também do PDT. Então o Lula falou assim, ó, fala o seguinte, Lupe, sai daí, deixa o Volney, né, que acho que é o Volney, um ex-deputado federal, que era o secretário executivo do Lupe, deixa ele aí, que também é do PDT, você vai continuar mandando, porque quando você coloca o seu subordinado para substituir você vai continuar no poder, você vai continuar mandando naquela pasta. Então, o PDT vai continuar mandando lá no INSS, na Previdência, e o Lupe aí, para tentar minimizar o estrago ao governo Lula, ele então pediu para sair. Oficialmente ele pediu para sair. E aí nós temos o pessoal da extrema esquerda então dizendo que a culpa de tudo isso é do governo Bolsonaro. Você tem aqui o Thiago dos Reis, o mentiroso lá do X, né? Os caras aqui, inclusive, é procurado pela polícia e tá aí, ó, né? Com a sua conta aí íntegra aí no X, ninguém faz nada, mente todos os dias aqui e não acontece nada com ele. Atenção, o esquema do INSS começou no governo Bolsonaro. O chefão do esquema doou para a campanha do Bolsonaro. 9 das 11 instituições foram cadastradas no governo Bolsonaro. Um dos ladrões que recebeu dinheiro era ministro do Bolsonaro. Bolsonaro roubou o INSS. Aí ele traz aqui um print da UOL, né, onde diz aqui que o careca do INSS doou R$1 à campanha de Bolsonaro em 2022. Então, um dos ladrões do INSS fez uma doação de R$1 para o Bolsonaro. Então isso significa que o cara é um bolsonarista e a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Aí eu vou mostrar para vocês aqui tudo o que está acontecendo certinho, o que aconteceu na época do governo Bolsonaro, no combate às fraudes do INSS, vou mostrar quem estava contra. Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês uma entrevista na Globo News de uma figurinha carimbada da extrema esquerda aqui. Tem o Sóstenes Cavalcante, que é da direita, né? Do PL, que deu essa entrevista também, e tem aqui uma outra figurinha
do pessoal da extrema esquerda que deu entrevista também falando sobre este assunto. Ó, parlamentares reagem à saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência. Para a oposição, a saída é tardia, enquanto a situação diz que pedido de demissão é atitude digna. Vamos ver aqui então quem é a figurinha que vai falar aqui. A saída do ministro Lupe ela é tardia. O governo está sangrando já há vários dias e, para piorar, coloca em seu lugar o seu braço direito, que acompanhou a roubalheira que aconteceu nos últimos 2 anos de forma assustadora. É lamentável, quem perde com a manutenção de alguém ligado ao Lupe no governo é o aposentado, é o pensionista, e nós, como oposição, vamos para cima através da CPI, CPMI, o que for instalado primeiro, para que a gente possa ajudar os nossos aposentados e pensionistas. O ministro Carlos Lupe cumpriu com sua missão, com afinco e dedicação ao Brasil e ao governo do presidente Lula. O seu pedido de demissão é uma atitude digna, que merece o nosso louvor, sobretudo para dar às investigações iniciadas e conduzidas em nosso governo a tranquilidade necessária. Investigações essas que estão apontando que esse esquema foi montado durante o governo anterior, estruturado, e que o conjunto de associações envolvidas, inclusive a principal delas, a AMBEC, tem o dedo e o comprometimento de personagens do governo anterior. Bom, você viu aí então que o Randolph disse que o Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência, cumpriu com afinco e dedicação seu cargo, né? Já estava ali há mais de 2 anos roubando os velhinhos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que subiu o número de roubo aí dos velhinhos no governo Lula, mas ele cumpriu com afinco e dedicação. E a culpa foi toda do Bolsonaro. Só que, engraçado, né, que estão aí, coletaram assinaturas, já tem as assinaturas suficientes lá na Câmara dos Deputados, que são 171 assinaturas, 1/3 lá da Câmara dos Deputados, já foi coletado assinaturas e ninguém do pessoal da extrema esquerda quis assinar. Ué, mas a culpa não é do Bolsonaro? Vamos investigar, vamos punir o Bolsonaro por conta disso, não é isso? Qual que é a lógica de você falar que a culpa é do Bolsonaro e você não querer investigar? Aí agora estão sendo coletadas também assinaturas, estão sendo coletadas lá no Senado Federal. E aí estão querendo, então, ter um plano B, que é uma CPMI. Se o Hugo Mota sentar em cima da instalação da CPI lá na Câmara dos Deputados, eles então vão partir agora para a coleta de assinaturas no Senado e fazer uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito entre a Câmara e o Senado, e como foi feito lá no caso da Covid contra o presidente Bolsonaro. Vocês se lembram ali? E, na época, os parlamentares da extrema-esquerda foram no Supremo e o Supremo falou, não, é obrigado. O Pacheco é obrigado a instalar. Era o Pacheco na época ou era o Alcolumbre? Não lembro. Mas só sei que o presidente do Senado instalou ali porque, não, é obrigado a instalar. Acho que era o Alcolumbre, inclusive. Aí agora, o que a oposição está querendo fazer, a direita está querendo fazer, e no Supremo também fala, e aí? E aí? Não é obrigatório instalar a CPMI? Tem que instalar agora também. Será que o Supremo vai tomar a mesma medida em relação ao Lula, como tomou com o presidente Bolsonaro, ou vão dizer que a CPMI agora é ilegal? Eu não sei, mas eu acho que o Supremo não vai querer que instale essa CPMI contra o Lula, não, porque a coisa vai ficar bem ruim para ele. E aí nós temos aqui Ministério do Trabalho e Emprego. Essa postagem aqui, pessoal, é do dia 3 de junho de 2019. Governo Bolsonaro. Aí o Ministério do Trabalho e Emprego do governo Bolsonaro postou isso aqui, ó. Um dos pilares da nova Previdência, a medida provisória 871, foi aprovada agora no Senado Federal. E qual que era o objetivo dessa medida provisória 871? Era combater as fraudes no INSS. O senador Rogério Marinho, inclusive, postou naquela data. Olha aqui, ó, o que ele dizia. Ó. A aprovação da medida provisória 871 é a primeira vitória da nova Previdência. Por 55 votos a 12, o Senado garantiu a continuidade do combate às fraudes. Combate às fraudes no INSS, gente. Estamos construindo um sistema de aposentadorias mais justo e equilibrado. E agora você vê aí, os aposentados estão sendo roubados. E essa turma está querendo colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Lá em junho de 2019, estava aí o governo com menos de 6 meses que tinha assumido o poder, Bolsonaro. Bolsonaro assumiu em janeiro de 2019. Em junho, ele já emitiu essa medida provisória aí para combater as fraudes no INSS. Olha só aqui o que dizia na época o senador Plínio Valério.
Eu estou feliz hoje porque tenho a oportunidade, Renan, de votar com o Executivo, a quem eu estou tendo severas críticas. A corrupção, nós não vamos acabar com essa simples medida, não, mas é um começo, é alguma coisa que precisa ser feita. Eu vim de Manaus nessa segunda-feira para ter o prazer de dizer sim. Sim a um princípio de uma coisa que pode ser útil, mas ao dizer sim, ao cobrar sim, saibam que este senador do Amazonas vai passar a cobrar do governo federal o mesmo tratamento, a mesma veemência, a mesma dureza que tem com os pequenos, que deve ter com os grandes. E os grandes são aqueles que nós chamamos de raposas felpudas. Eu estou feliz hoje então, porque né, tenho oportunidade. O senador Plínio Valério lá veio do Amazonas para votar sim. Ele fala ali, vim do Amazonas para votar sim. Isso aqui não vai resolver o problema de corrupção, mas vai ser o início. Mas aí, quem foram aqueles que votaram contra essa medida? Vamos ver aqui. O deputado Felipe Barros, ele postou aqui, acho que foi no dia 3, dia 4, não sei. Vou ver aqui, dia 4 de junho, um dia depois da votação lá da medida provisória. Senadores que votaram contra a medida provisória que combate as fraudes no INSS e irá gerar 10 bilhões ao ano de economia. Senadores que votaram contra a medida provisória para combater aí o... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui em quadro da tela aqui. Ó, senadores que votaram contra a medida provisória. Aí tá aqui, Ângelo Coronel do PSD da Bahia, lembra da CPMI do circo lá que eles fizeram? O Ângelo Coronel era um deles, né? Elisiane Gama era outra, Humberto Costa do PT era outro, o Jacques Wagner do PT era outro, essa turma todinha aqui tava lá na CPMI do circo, da pandemia, para tentar desmoronar o governo do presidente Bolsonaro. Otto Alencar era outro, o Paulo Paim do PT, o Paulo Rocha do PT, o Randolph Rodrigues. Olha só quem que tá aqui. Randolph Rodrigues votou contra. O Renan Calheiros votou contra. Lógico, né? Você acha que eles vão querer combater fraude? O Rogério Carvalho do PT também votou contra. O veneziano Vetal do Rego e a Zenaide Maia do PROS, do Rio Grande do Norte, também votou contra. Então esses aqui foram os senadores que votaram contra ali a medida provisória que ia combater a fraude no INSS. E na época, nós temos aqui, isso aqui não é um print, isso aqui ainda está lá na página do Senado, olha aqui, ó. Isso aqui é a página do Senado, do PT no Senado, aliás, lá no X. O PT no Senado votou contra a medida provisória 871 por entender que não é preciso retirar direitos e prejudicar gravemente os mais pobres e com menos acesso à informação para combater fraude no INSS. Você vai tirar direito das pessoas se filiarem a um sindicato? É direito delas se filiarem a um sindicato. Aí você vem falar que vai tirar os direitos dessas pessoas para combater fraude no INSS, Bolsonaro? Nós vamos votar contra essa medida provisória. Bastaria uma força-tarefa para combater as supostas fraudes que Bolsonaro alega querer coibir. Então Bolsonaro queria combater o que eles chamam aqui de supostas fraudes, mas o PT votou contra. Os senadores do PT, tá aqui, ó, PT no Senado, votou contra a medida provisória para combater as fraudes. Tá mais claro do que isso para você? Tá mais claro do que isso? Quem queria combater fraude e quem que não queria? Aí agora vem falar que o Lula combateu a fraude que foi criada no governo Bolsonaro. É muito cinismo dessa turma, gente. É muito cinismo. E aí, vamos pegar aqui. Tá lá o Randolph Rodrigues, lá no blog do Noblar, junto com o Noblazinho e o Noblazão velho, a vovó Mafalda. Aí Noblar, senador Randolph Rodrigues, explica que os desvios do INSS começaram no governo anterior e aponta que de 10 entidades envolvidas, 6 entraram no INSS no governo Bolsonaro. Vamos ver aqui o que diz o nosso Randolfinho. O volume de fraudes que é detectada, enfim, desde que começou a ser investigada, ele aumentou principalmente no período já do governo Lula, de 23, 24 para cá. Quer dizer, um governo que se dispõe e que tem um compromisso de combater a corrupção, foi na vigência desse governo que se deu o maior volume de fraudes. Não houve uma certa demora, uma demora excessiva, talvez, em começar a investigar isso?
Ricardo, eu não quero eximir ninguém de culpa, nem quero culpar previamente ninguém, antes que as investigações sejam conclusas, e as investigações estão em curso, sobretudo a partir do diagnóstico feito pela Controladoria Geral da União. Sempre é bom dizer que o que veio à tona, tudo que veio à tona agora, foi a partir das investigações ocorridas na Controladoria Geral da União e na Polícia Federal. Seja quem for, esteja onde estiver, será responsabilizado por isso, e o governo não vai ser nem leniente, nem vai ser corresponsável com quem tiver culpa disso, né? Agora, óbvio, nosso governo vai assegurar para todos o direito ao contraditório, à ampla defesa, o direitos à presunção de inocência a todos que estiverem no contexto das investigações. É verdade que teve uma ampliação no ano de 2023, mas é em decorrência de um processo que começou a ser montado em 2019. E, nesse sentido, Ricardo, é importante chamar a atenção para mais um dado. Foram diagnosticados pela Polícia Federal 10 entidades que participaram desse esquema fraudulento. Dessas 10 entidades que participaram do esquema fraudulento, 6 entraram em INSS durante o governo anterior do senhor Jair Bolsonaro. Pois é, pessoal. O Randolfo Rodrigues, então, dizendo aqui que o governo vai investigar e vai dar o direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Todos os direitos assegurados pela lei vão ser dados aí aos investigados. Certamente o irmão do Lula, que faz parte daquele sindicato que lucrou mais de 100 milhões a mais do que o normal durante 3 anos, certamente o irmão do Lula vai ter todo esse direito. Se brincar, ele nem investigado vai ser, porque o diretor da Polícia Federal já disse que ele não está sendo investigado. O irmão do Lula não está sendo investigado. Mas a culpa é do Bolsonaro, porque, segundo ele, das 10 entidades que estavam descontando ali o dinheirinho do aposentado, 6 foram cadastradas ali durante o governo Bolsonaro. Então, o fato de ser cadastrado, pode ser cadastrado todas as entidades do Brasil ali, desde que o desconto seja voluntário e parta ali do aposentado. O aposentado fala, não, eu quero que desconte do meu salário para o sindicato tal. Sindicato A, sindicato B. O problema é que quando entrou ali o governo Bolsonaro, no final de 2022, ele já começou a roubalheira, quando o Bolsonaro ia saindo do poder. Já começou a roubalheira, porque eles começaram a colocar os aposentados sem que eles pedissem para ser inseridos ali no desconto. Esse é que é o problema. E aí vem com essa agora de dizer que, porque foram cadastrados no governo Bolsonaro, não tem problema nenhum cadastrar. O problema é você descontar sem autorização do aposentado. Esse é que é o problema. E o Randolfo vem dar uma de migué aqui agora, para dizer que a culpa é do Bolsonaro por conta disso. E aí eu sou obrigado a trazer de novo aqui o gráfico para mostrar para o Randolfinho que não começou em 2019, Randolfo, os descontos. Os descontos começaram aqui, tá aqui, no mínimo de 2016 para frente, tá? No mínimo. Eu acho que isso aqui existe desde sempre. Mas aqui em 2016, você vê aqui 413 milhões, 2017, 460, 2018, 617, teve uma altinha boa aqui. Durante o governo Bolsonaro assumiu aqui em 2019, né? Bolsonaro assumiu aqui, 2019, tá aqui, 604 no primeiro ano, baixou para 510 em 2020, milhões, 2021, 536 milhões, aí 2022, eu até trouxe esses dias atrás num vídeo aí uma matéria do Metrópolis falando que lá no final de 2022 começou ali os sindicatos a ampliarem o desconto ali em dezembro de 2022. E aí subiu para 706. Só que olha aqui em 2023 e 2024, tanto que subiu. 2024, 2 bilhões 848 milhões. Aí vem falar que a culpa é do Bolsonaro. A culpa é Os caras roubam e querem colocar a culpa no Bolsonaro. E aí eu vou trazer para vocês aqui o videozinho do Randolfo no dia da votação lá no Senado. Vamos ver o que ele dizia aqui. Como vota a Rede de Sustentabilidade? Senhor presidente, a Rede de Sustentabilidade é contra as fraudes, mas a Rede de Sustentabilidade também é a favor dos mais pobres, para não pôr fim ao direito sagrado da pensão por morte, aqueles que mais precisam, para principalmente garantir às famílias o direito ao auxílio reclusão, para que tenha de fato combate às fraudes com medidas administrativas do governo. A Rede de Sustentabilidade vota não. Rede vota não. Ou seja, a Rede de Sustentabilidade do Randolfinho votou não. Votou não. Essa medida provisória, ela ia combater as fraudes do INSS. E também teve um pessoal aí que, inclusive, não compareceu naquele dia para votar. Teve uns senadores que não compareceram. E eu vou trazer uns nomes aqui interessantes. Entre os que não compareceram, que faltaram naquela votação, Assir Gurgax, Cid Gomes,
Fabiano Contarato, da Rede, que agora está no PT, Irajá, do PSD, Jader Barbalho também não compareceu, Jaime Campos, que inclusive é aqui do meu estado, Jean Paul Prats, do PT, não compareceu, Jean Paul Prats, do PT, a Cátia Abreu, também, que era do PDT, não compareceu, PDT do Carlos Lupe, né? A Márcia Alves, do DEM, o Messias de Jesus, do PRB, a Soraya Tronic, olha só, a Soraya Tronic, que era do PSL, a senadora do Bolsonaro, de Mato Grosso do Sul. Essa daqui nem para vereadora se elege mais. O Everton, senador Everton, também era do PDT, do Carlos Lupe, também não compareceu para votar, né? Porque será, né? Zequinha Marinho, do PSC. Então esses aí foram os que não compareceram, os que faltaram no dia da votação. E aí nós temos aqui o que o governo Lula está querendo fazer para melhorar a sua imagem junto aos velhinhos que foram roubados, os aposentados que foram roubados. Vamos ver o que o governo Lula está querendo fazer? Segundo o Otávio Guedes, o governo avisará aposentados que foram vítimas da fraude do INSS. O plano é mandar mensagem individual para cada beneficiário sobre os desvios. Eu queria imaginar qual que é a mensagem que o governo vai mandar para a vítima, para o velhinho roubado, o aposentado roubado. Vai aparecer no WhatsApp do velhinho lá, olha, o senhor foi roubado aqui, mas a culpa não é nossa, a culpa é do Bolsonaro. Viu? O senhor foi roubado, a culpa é do Bolsonaro, tá? Aí, eles vão devolver o dinheiro de cada velhinho? Nós vamos ver daqui a pouco aqui. Olha só o que dizia então o Otávio Guedes. Conversando ali com a fonte do Palácio, sobre a gente está dando as medidas administrativas. Focar nesses 6 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos, como fazer o ressarcimento. E eu estou trazendo agora uma preocupação política. A preocupação política é evitar o erro que o governo entende ter ocorrido no caso do PIX. Então vamos lembrar, no caso do PIX, o Ministério da Fazenda editou ali umas medidas que alterariam um tipo de comunicação sobre movimentação que seriam feitos de agentes financeiros para o Banco Central. E o que aconteceu? A oposição jogou na dúvida, jogou com a dúvida, olha, o governo pode estar querendo olhar o teu PIX, né? Foi isso, pegou um fato concreto, havia um fato concreto e jogou a dúvida, olha, o governo aí vai olhar o seu PIX. Então o que eles entendem que seria esse novo fator PIX? São 40 milhões de aposentados e pensionistas. Neste momento, está todo mundo tentando verificar se sofreu algum tipo de desconto ou não. A desconfiança está generalizada. Então, na visão desse integrante do Palácio, não adianta só falar com os 6 milhões que tiveram ali os descontos, alguns autorizados, alguns não. Então, a decisão é que o governo emita um comunicado o mais célere possível para todos os 40 milhões da folha do INSS. Então, os 6 milhões serão avisados sobre as medidas do desconto. Se o desconto é legal, se não é, se não foi, como vai ressarcir. Mas os 40 milhões de aposentados da folha do INSS vão receber uma comunicação do governo. Até uma comunicação para dizer, fique tranquilo, você não foi descontado. Então, na visão, isso seria uma medida com uma estratégia política para esvaziar um movimento da oposição de jogar na dúvida. Olha, o governo houve um roubo no INSS, você está sendo prejudicado. Então, portanto, a notícia é essa. Há também uma força-tarefa para comunicar até aos associados que não tiveram desconto, anunciar isso. Você não teve desconto, fique tranquilo. Ou seja, vai avisar o aposentado, você não foi roubado, você foi roubado, mas fique tranquilo, né? A oposição está jogando com a dúvida. Que dúvida? Que dúvida que a oposição está jogando? Segundo Otávio Guedes, a oposição está jogando com a dúvida. Dúvida? Você tem dúvida que os velhinhos aposentados foram roubados? Você que foi vítima disso daí? Milhões de pessoas, milhões de aposentados, de velhinhos aposentados. Você tem dúvida que você foi roubado? Então, o governo Lula quer melhorar a sua imagem. Nós estamos chegando no ano eleitoral, né? E aí surge um escândalo desse aqui. Se for instalada a CPI ou a CPMI, esse governo derrete de vez, acaba. O governo já está destruído. Esse governo, na verdade, nunca existiu, né? Ele era para estar na cadeia cumprindo a sua pena. Mas foi descondenado, tirado da cadeia e colocado na cadeira de presidente. Vocês acham que poderia ter dado algum resultado diferente? Quem imaginava que poderia ter dado um resultado diferente desse? E aí nós temos aqui um outro personagem que é o Bessias. Vocês se lembram do Bessias?
O Jorge Messias, que agora é o advogado-geral da União. Meu Deus do céu, né? Nosso compromisso é com a defesa do interesse público e com a proteção dos aposentados e pensionistas que foram vítimas das fraudes. Nós estamos vendo seu compromisso e a sua preocupação, Messias, com os velhinhos roubados. Nós estamos vendo a preocupação sua. Hoje avançamos em mais uma etapa importante desse trabalho. O INSS vai abrir processos de responsabilização contra entidades envolvidas em esquemas de corrupção e fraude com base na lei anticorrupção. Também determinei à Procuradoria-Geral Federal a instauração de procedimentos para investigar e responsabilizar os agentes públicos e privados envolvidos. Com o apoio do DataPrev e do nosso grupo especial, estamos finalizando a proposta de um plano de ressarcimento excepcional. O que será ressarcimento excepcional? Para garantir justiça às vítimas desses descontos indevidos. Será que esse ressarcimento excepcional aqui é pegar o dinheiro dos nossos impostos, dos pagadores de impostos, para devolver para as vítimas, os velhinhos roubados? Isso aqui não era para tirar aí dos ladrões? Você vê que pegaram o pessoal do 8 de janeiro aí, estão enfiando multas milionárias nele para pagar o estrago que foi feito lá no dia 8 de janeiro. As vidraças que foram quebradas, o patrimônio que foi destruído lá. Isso nunca foi feito com o pessoal do PT, que fez a vida inteira de destruição, mas contra o pessoal do 8 de janeiro, foi aplicado multas milionárias para poder pagar o estrago. Por que agora os ladrões não vão pagar pelo roubo? Vai fazer ressarcimento excepcional, Messias? Pegar o nosso dinheiro para devolver para as pessoas que foram roubadas? É justo que essas pessoas recebam o dinheiro, sejam ressarcidas. Mas não do nosso dinheiro. Tem que sair do dinheiro dos ladrões. Irmão do Lula, né? Será que o irmão do Lula, falando que vocês autorizaram aqui, o Messias autorizou a combater aí, com base na lei anticorrupção, investigar e punir esses envolvidos? Será que o irmão do Lula vai ser punido, Messias? O irmão do Lula nem investigado tá sendo, cara. O Frei Chico tá lá de boa. Transparência, responsabilidade e reparação são pilares do nosso trabalho. Seguimos firmes. Ninguém acredita mais em vocês, Messias. Ninguém acredita mais nesse desgoverno. Vocês só sabem mentir e roubar. Quando vocês não estão mentindo, estão roubando. Geralmente vocês fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Mentir e roubar. Vocês só sabem fazer isso e ficam culpando as pessoas que não roubaram R$1 do dinheiro público. É a única coisa que vocês sabem fazer bem feito. Isso aí vocês são mestres. A gente tem que lembrar sempre aí do mensalão. Quando saiu o mensalão lá, ninguém sabia de nada, né? O Lula, aí, não, o Lula agora, ele não vai mais acontecer. Isso foi reeleito, aí teve aí, futuramente, teve o Petrolão, que foi quantas vezes mais roubado ali do que o mensalão. Todo mundo achando que o mensalão era um absurdo. Quando veio o Petrolão, então, foram bilhões e bilhões de reais que foram roubados, inclusive muitos aí devolvidos aos cofres públicos. E agora, como o Supremo resolveu anular todas as provas ali, anular os processos, esse dinheiro certamente está sendo devolvido aí para os ladrões. Então esse é o país que nós temos. Aquele que não roubou nada, que é o caso do governo Bolsonaro, que nunca teve comprovado um ato de corrupção no seu governo, agora estão querendo culpá-lo pelo roubo dos velhinhos aposentados, mas você viu aí bem claro quem que são os ladrões. Quem são os verdadeiros golpistas. Então, pessoal, é isso. Peço a você novamente, observe se está inscrito no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.